Em meio à chuva e ao medo, uma menina mendiga encontra abrigo em um celeiro velho nos arredores da cidade. Lá dentro, ela descobre um milionário desacordado, ferido e completamente sozinho, como ela. Movida por compaixão, decide ajudá-lo, sem saber que esse gesto simples mudaria tudo. Assista até o final para entender o que aconteceu. O sol escaldante do Recife castigava o corpo pequeno de Sofia, uma menina de apenas 7 anos que perambulava pelo Cais José Estelita. Seus pés descalços, calejados pelo asfalto quente, moviam-se com agilidade entre os transeuntes apressados. O suor escorria por seu rosto magro, misturando-se com a sujeira acumulada de dias sem um banho adequado. Apesar da aparência frágil, seus olhos negros carregavam uma força desconcertante para alguém tão jovem. Sofia não sabia o que significava ter um lar desde que conseguia se lembrar. As ruas do Recife eram seu quintal, os viadutos seu teto, e os outros moradores de rua sua família improvisada. Mas nem sempre foi assim. Em algum lugar de sua memória nebulosa, existia o rosto de uma menina menor, sua irmã Júlia, de quem se separou há quase um ano. Vai ser melhor assim. Júlia vai ter comida, cama e até escola. Sofia repetia para si mesma todas as noites, como um mantra que justificava a decisão mais difícil que já tomara. Deixar a irmã no abrigo municipal de Jaboatão dos Guararapes, enquanto ela mesma recusou-se a ficar. Lá eles prendem a gente, não deixam sair. Ela pensava convencida de que nas ruas manteria sua liberdade. Naquela tarde de janeiro, o calor era especialmente cruel. Sofia acabara de carregar pequenos fardos no mercado do peixe, ganhando R$5 que escondeu cuidadosamente no forro rasgado de seu único short. Com esse dinheiro, poderia comprar um salgado e guardar o resto para juntar-se aos R$23 que escondia dentro de uma boneca de pano surrada, sua única companheira nas noites solitárias. Um dia eu vou ter dinheiro para mostrar que posso cuidar da Júlia. Sussurrava para a boneca, que chamava de Pretinha. Aí a gente vai morar juntas de novo. Sofia evitava os guardas municipais e assistentes sociais com a perícia de quem conhece cada beco e esconderijo. Quando algum adulto se aproximava com um olhar de pena ou de reprovação, ela simplesmente desaparecia. Tornara-se invisível quando queria, visível apenas quando precisava, para pedir esmolas ou oferecer-se para pequenos trabalhos. No fim daquela tarde, enquanto o céu de Recife começava a ser tingido por tons alaranjados, Sofia percebeu nuvens escuras se formando no horizonte. Os pescadores do cais, com sua sabedoria ancestral, já recolhiam seus apetrechos. Vem chuva grande. Menina, alertou o seu Joaquim, um senhor de pele curtida pelo sol e mar, que às vezes dava restos de peixe para ela. Melhor procurar um lugar seco. Sofia agradeceu com um aceno tímido. Tempestades significavam perigo nas ruas. A última vez que enfrentou uma delas, quase foi levada pela enxurrada que desceu com violência pelas ladeiras do centro. Precisava encontrar abrigo e rápido. Caminhou apressadamente em direção aos arredores da cidade, onde sabia existirem galpões e construções abandonadas. O vento começava a soprar com força, e os primeiros pingos grossos já castigavam seu corpo pequeno quando avistou, próximo a uma antiga usina de açúcar desativada, um grande celeiro de madeira que parecia resistir bravamente ao tempo. O lugar ficava em uma propriedade aparentemente abandonada, com cercas parcialmente caídas que não representavam obstáculo para seu corpo magro e ágil. Sem pensar duas vezes, Sofia se esgueirou por uma abertura na cerca e correu em direção ao celeiro, enquanto a tempestade desabava impiedosamente sobre a região. O interior do celeiro cheirava a mofo e palha velha. Estava escuro, mas ainda assim era possível ver através das frestas entre as tábuas. Sofia respirou aliviada ao perceber que estava seca e segura. Apertou Pretinha contra o peito, agradecendo mentalmente por ter encontrado aquele refúgio. Foi então que um barulho metálico a sobressaltou. Vinha do fundo do celeiro. Instintivamente, Sofia se escondeu atrás de um monte de fardos de palha. Seu coração disparou. Adultos desconhecidos sempre significavam problemas. Podia ser um segurança, um proprietário irritado ou algo pior. Com cautela, espiou por entre os fardos. Seus olhos, já acostumados à penumbra,
identificaram algo inesperado. Uma caminhonete de luxo, dessas que ela só via passando com vidros fechados pela Avenida Boa Viagem, estava parcialmente destruída contra a parede do fundo. Havia caído de um pequeno barranco atrás do celeiro, atravessando a parede de madeira. O barulho continuou. Um gemido humano. Alguém estava ferido. Sofia hesitou. Seu instinto dizia para fugir, mas algo a manteve ali. Lentamente aproximou-se do veículo. Dentro dele, um homem de aproximadamente 65 anos, vestindo o que parecia ter sido um terno caro, agora rasgado e sujo, tentava se movimentar. Seu rosto estava marcado por um corte na testa, de onde escorria sangue. "Socorro!" murmurou o homem com voz fraca, ao perceber a presença da menina. Sofia paralisou. Adultos pedindo ajuda não faziam parte de seu universo. Geralmente, era ela quem precisava implorar por assistência. Por um momento, pensou em sair correndo, deixar que o destino daquele homem rico se resolvesse sem seu envolvimento. Mas então se lembrou de Júlia e de como gostaria que alguém ajudasse sua irmã se ela estivesse em perigo. "O senhor está machucado", disse Sofia, constatando o óbvio, ainda mantendo distância. "Meu peito dói muito", respondeu o homem, respirando com dificuldade. "Preciso de um médico." A chuva agora castigava o telhado do celeiro com violência. Não havia como sair dali tão cedo, e o homem parecia piorar a cada minuto. Sofia sabia que ele precisava sair daquele carro. Com uma coragem que nem ela mesma sabia possuir, aproximou-se mais e puxou a porta da caminhonete. Estava emperrada, mas cedeu após algumas tentativas. O homem era muito pesado para ela, mas de alguma forma, entre puxões e empurrões, conseguiu arrastá-lo para fora até um monte de palha seca. "Água." "Por favor", pediu ele, com os lábios ressecados. Sofia tirou de sua pequena mochila uma garrafa PET amassada, com água pela metade. Deu-lhe de beber devagar, como fazia com sua irmã quando ela adoecia. "Como se chama?" perguntou o homem depois de beber alguns goles. "Sofia", respondeu ela desconfiada. "E o senhor?" "Antônio." "Antônio Rodrigues", respondeu, tentando se ajeitar melhor na palha. "Obrigado por me ajudar, Sofia." A menina apenas assentiu, ainda cautelosa. O homem parecia rico demais para estar naquele lugar, sozinho e ferido. "O que aconteceu com o senhor?" perguntou finalmente. Antônio fechou os olhos por um momento, como se a pergunta fosse difícil demais de responder. Quando os abriu novamente, estavam marejados. "Eu perdi tudo", disse simplesmente. "E quando perdemos tudo, às vezes perdemos até a vontade de continuar." Sofia não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas conhecia bem o significado de perder coisas. Afinal, perder a sua mãe, seu pai, sua casa e até sua irmã. "O senhor tem família?" perguntou, sentando-se a uma distância segura. "Tenho", respondeu Antônio com amargura na voz. "Mas foi justamente minha família que me tirou tudo o que construí durante a vida inteira." A tempestade lá fora parecia aumentar, como se acompanhasse a intensidade da conversa dentro do celeiro. Os trovões estouravam cada vez mais próximos, fazendo Sofia se encolher instintivamente. Percebendo seu medo, Antônio tentou sorrir. "Não se preocupe, estamos seguros aqui." "Eu não tenho medo de trovão", mentiu Sofia, tentando parecer corajosa. "Já dormi na rua com chuva muito pior que essa." Antônio a observou com mais atenção. Seus olhos, embora embaçados pela dor, finalmente pareciam realmente vê-la. Uma criança de rua, suja, magra, mas com uma dignidade desconcertante. "Você mora na rua?" perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Sofia hesitou, mas acabou assentindo. Adultos geralmente faziam essa pergunta antes de chamar a assistência social. Ela precisava estar pronta para fugir, se necessário. "Tenho uma irmã menor, Júlia", disse, surpreendendo a si mesma por compartilhar essa informação. "Ela está num abrigo em Jaboatão. Eu deixei ela lá porque lá tem comida todo dia, mas um dia eu vou tirar ela de lá. Tô juntando dinheiro." Antônio fechou os olhos novamente. Desta vez não pela dor física, mas por algo que parecia atingi-lo mais profundamente. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, menos amarga, mais reflexiva. "Sabe, Sofia, eu passei a vida inteira construindo coisas. Prédios, empresas, fortunas. Achava que isso era importante, que isso definia quem eu era. Mas você, com 7 anos, já entendeu algo que levei 65 para aprender.
O quê? Perguntou Sofia, curiosa. Que nada disso importa se não temos alguém para compartilhar, respondeu Antônio, olhando para o teto do celeiro, onde a chuva continuava a castigar. Pela primeira vez naquela noite, Sofia se permitiu chegar mais perto. Tirou de dentro de sua mochila um pedaço de pano colorido, sujo e gasto, que chamava de manta mágica, um presente que Júlia havia lhe dado antes de se separarem. Toma, disse, estendendo o pano para Antônio. É mágica. Protege contra coisa ruim. Antônio aceitou o presente com mãos trêmulas, visivelmente emocionado por aquele gesto de generosidade vindo de quem tão pouco tinha. Obrigado, disse, com a voz embargada. Acho que eu realmente precisava de um pouco de magia na minha vida. Sofia sorriu, pela primeira vez desde que entrara naquele celeiro. Ainda não confiava completamente naquele homem estranho, mas algo lhe dizia que aquele encontro poderia mudar algo em sua vida. Do lado de fora, a tempestade começava a amainar, mas dentro do celeiro, algo novo apenas começava a se formar. A noite avançou, enquanto a tempestade perdia força. Sofia dormiu encolhida a alguns metros de Antônio, sempre vigilante mesmo no sono, como um pequeno animal selvagem acostumado a estar constantemente alerta. O empresário, por sua vez, alternava entre momentos de consciência e delírio febril, a dor no peito persistindo como um lembrete constante de sua fragilidade. Quando os primeiros raios de sol penetraram pelas frestas do celeiro, Sofia já estava desperta. Observava o homem com curiosidade, perguntando-se o que fazer a seguir. Ele precisava de um médico, isso era evidente, mas chamar ajuda significava atrair atenção, e a atenção era algo que ela evitava a todo custo. Água, murmurou Antônio, despertando com dificuldade. Sofia lhe ofereceu o restante do líquido de sua garrafa. Ele bebeu com avidez, depois tentou se levantar sem sucesso. Preciso sair daqui, disse entre gemidos de dor. Meu filho, meu irmão, eles vão me procurar. Sofia franziu o senho confusa. Não é bom? Família procurar? Antônio sorriu amargamente. Nem sempre, pequena, nem sempre. Ele então explicou com palavras entrecortadas pela dor como sua vida desmoronou. Antônio Rodrigues havia sido um dos maiores empresários do setor de construção civil do Nordeste. Sua empresa, a Rodrigues Construções, ergueu arranha-céus em Recife, resorts em Porto de Galinhas e condomínios de luxo ao longo de toda a costa pernambucana. Por décadas, o nome Rodrigues foi sinônimo de sucesso e prosperidade. No entanto, uma série de decisões equivocadas, somadas à crise econômica e à ganância de sócios, levou o império à beira da falência. Foi nesse momento de fragilidade que seu próprio filho Ricardo e seu irmão Geraldo orquestraram o que Antônio chamava de o golpe final. Eles me convenceram a assinar documentos. Diziam que era para salvar a empresa, contou Antônio com a voz embargada pela emoção. Mas, na verdade, estavam transferindo tudo para seus nomes. Quando percebi, já não tinha mais nada. Nem mesmo o sobrenome Rodrigues nos negócios me pertencia mais. Sofia ouvia atentamente, embora não compreendesse todas as nuances dos negócios. O que entendia com a sabedoria crua das crianças de rua era a traição. Conhecia bem o sentimento de ser abandonada por quem deveria protegê-la. E ontem, continuou Antônio, ontem eu decidi que não queria mais viver assim. Peguei minha última caminhonete, que ainda não tinham conseguido tomar, e simplesmente dirigi. Não sei quanto tempo ou para onde. Só queria desaparecer. Então veio a tempestade, perdi o controle e... Bem, você me encontrou. O silêncio pairou entre eles por alguns instantes, preenchido apenas pelo canto dos pássaros que anunciavam a manhã. O senhor precisa de médico, disse Sofia finalmente com determinação. Eu vou buscar ajuda. Antônio tentou protestar, mas a dor o impediu. Sofia já estava de pé, arrumando sua pequena mochila. Espera aqui. Eu volto. Antes que ele pudesse argumentar, a menina já havia desaparecido pela porta do celeiro. Antônio ficou sozinho com seus pensamentos e arrependimentos, envolvido no pequeno pedaço de pano colorido que Sofia chamava de manta mágica, um presente que, em sua simplicidade, continha mais valor genuíno do que todos os contratos que assinara em sua vida. Sofia correu o mais rápido que suas pernas cansadas permitiam.
Não conhecia bem aquela região, afastada do centro de Recife, mas seguiu na direção onde acreditava haver um povoado. Após quase 1 hora de caminhada sob o sol que já começava a esquentar, avistou uma pequena oficina mecânica à beira da estrada. "Socorro!" gritou ela, aproximando-se ofegante. "Tem um homem machucado no celeiro velho. Ele precisa de ajuda." O mecânico, um homem corpulento chamado Sebastião, olhou desconfiado para aquela criança suja e esbaforida. Não era incomum que meninos de rua inventassem histórias para conseguir dinheiro ou comida. "Que história é essa, menina?" "Que celeiro?" "Aquele perto da usina velha", insistiu Sofia, puxando a manga de sua camisa oleosa. "É verdade, moço. Tem um senhor lá. Ele tá com um corte na cabeça e diz que o peito dói. Ele bateu o carro." Algo na urgência e sinceridade no olhar de Sofia fez Sebastião considerar a possibilidade de que ela estivesse falando a verdade. Chamou seu ajudante, Paulinho, e após trancar a oficina, seguiu Sofia até o celeiro, levando uma caixa de primeiros socorros e seu celular para chamar uma ambulância se necessário. Quando chegaram ao celeiro, encontraram Antônio semiconsciente, respirando com dificuldade. Sebastião, que havia sido socorrista voluntário antes de abrir sua oficina, reconheceu os sinais de possível ataque cardíaco. "Precisamos levá-lo ao hospital agora", declarou já discando para o serviço de emergência. Enquanto esperavam a ambulância, Sebastião tentou estabilizar Antônio. Sofia permaneceu num canto, observando tudo com olhos atentos. Quando finalmente os paramédicos chegaram, ela tentou se afastar, temendo ser levada também. Hospitais significavam perguntas, e perguntas poderiam levá-la de volta ao abrigo. Para sua surpresa, Antônio, mesmo em seu estado debilitado, chamou por ela. "Sofia." "Obrigado", murmurou enquanto o colocavam na maca. "Você salvou minha vida. Volte. Volte para me ver no Hospital Santa Joana. Promete?" A menina hesitou, mas assentiu timidamente. Não tinha intenção de cumprir a promessa. Hospitais eram territórios perigosos para crianças de rua, mas algo na gratidão sincera nos olhos de Antônio a tocou profundamente. Quando a ambulância partiu, Sebastião voltou sua atenção para Sofia. "E você, pequena, onde estão seus pais?" Sofia deu de ombros, já preparando-se para fugir. "Não tenho." O mecânico suspirou pesadamente. Conhecia bem a realidade das crianças abandonadas de Recife. Ele mesmo havia crescido nas ruas antes de ser acolhido por um mestre mecânico que lhe ensinou o ofício. "Quer comer alguma coisa na oficina antes de ir? Minha esposa sempre manda marmita demais." O estômago de Sofia roncou em resposta. Ela não comia desde o dia anterior. Aceitou a oferta com um aceno tímido, seguindo Sebastião e Paulinho de volta à oficina, sempre mantendo uma distância segura e calculando rotas de fuga, caso necessário. Na pequena cozinha improvisada nos fundos da oficina, Sofia devorou a marmita que lhe foi oferecida como se fosse seu último alimento na terra. Sebastião observava com um misto de tristeza e admiração a força daquela pequena criatura. Quando ela terminou, ofereceu-lhe uma garrafa de água limpa para levar. "Você sabe quem era aquele homem, menina?" perguntou casualmente. Sofia negou com a cabeça, bebendo a água em grandes goles. "Aquele é Antônio Rodrigues, dono da Rodrigues Construções." Ou pelo menos era. "Ouvi dizer que a empresa está em apuros, mas não sabia que estava tão mal a ponto do homem querer dar cabo da própria vida." A menina franziu o senho. "Ele não queria morrer. Foi acidente." Sebastião lançou-lhe um olhar compreensivo. "Talvez, mas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas." Sofia terminou sua água em silêncio, pensativa. Agradeceu pela comida e, após recusar a oferta de Sebastião para levá-la a um abrigo, desapareceu rapidamente pelas ruas, voltando ao seu universo de sobrevivência diária. Nos dias que se seguiram, Sofia tentou retomar sua rotina. Voltou ao cais, carregou pequenos fardos, pediu trocados, dormiu sob viadutos. Mas seus pensamentos frequentemente voltavam para o celeiro e para o homem rico, que parecia ter perdido tudo, assim como ela. Quase uma semana depois, movida por uma curiosidade que não conseguia explicar, Sofia se viu caminhando em direção ao Hospital Santa Joana. Parou em frente ao imponente prédio branco, intimidada por sua grandiosidade.
Crianças como ela não entravam em lugares como aquele, a menos que estivessem muito doentes ou fossem levadas pela assistência social. Mas a lembrança dos olhos agradecidos de Antônio a impeliu a seguir adiante. Com o coração disparado, entrou sorrateiramente pela porta lateral, evitando a recepção principal. Perambulou pelos corredores, tentando parecer invisível, até que uma enfermeira a abordou. "O que você está fazendo aqui, menina? Está perdida?" Sofia congelou pronta para fugir, mas algo a fez tentar a verdade. "Vim ver o seu Antônio Rodrigues. Ele estava num acidente. Fui eu que achei ele." A enfermeira, Dona Conceição, olhou-a com desconfiança inicialmente, mas havia algo na determinação daqueles olhos infantis que a comoveu. "Antônio Rodrigues? O empresário. Ele está no quarto 302, mas só família pode visitar." Sofia baixou o olhar desapontada. Estava prestes a sair quando a enfermeira, num impulso de compaixão, segurou levemente seu ombro. "Espere, vou ver o que posso fazer." Dona Conceição desapareceu pelo corredor, retornando minutos depois com um sorriso discreto. "Ele quer te ver. Disse que você é praticamente da família. Vamos, vou te levar." Mas antes, a enfermeira levou Sofia até um pequeno banheiro, onde lhe ajudou a lavar o rosto e as mãos. Ofereceu-lhe também um pente para desembaraçar minimamente os cabelos negros e rebeldes. "Pronto. Agora podemos ir." Ao entrar no quarto 302, Sofia quase não reconheceu Antônio. Estava mais pálido, com aparelhos conectados ao seu corpo, mas seus olhos brilharam ao vê-la. "Sofia, você veio!" exclamou com uma voz fraca, mas visivelmente emocionada. "Achei que nunca mais te veria." A menina aproximou-se timidamente da cama, ainda desconfiada daquele ambiente estéril e intimidador. "O senhor está melhor?" e perguntou, notando o curativo em sua testa, onde antes havia o corte. "Graças a você estou vivo. Tive um infarto, sabia? Meu coração parou de funcionar direito. Se você não tivesse me encontrado e buscado ajuda..." Sofia sorriu discretamente, orgulhosa por ter feito diferença na vida de alguém. Era um sentimento novo para ela. Acostumada a ser tratada como um problema, nunca como uma solução. Sua manta mágica ajudou também, disse ela, apontando para o pedaço de pano colorido que, para sua surpresa, estava cuidadosamente dobrado sobre a mesa de cabeceira. Antônio seguiu seu olhar e sorriu. "Não tirei ela de perto de mim nem por um minuto. Os médicos até tentaram, mas eu insisti. Acho que funcionou mesmo." Houve um momento de silêncio confortável entre eles, como se um entendimento mútuo transcendesse as palavras. Foi Antônio quem finalmente o quebrou. "Sofia, você tem onde ficar?" "Onde está dormindo?" A menina deu de ombros evasiva. "Tem muitos lugares. Embaixo da ponte do Capibaribe é bom quando não chove." Antônio fechou os olhos por um momento, visivelmente perturbado pela resposta casual sobre uma realidade tão dura. "E sua irmã? Como ela está?" "Não sei", respondeu Sofia com uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. "Faz tempo que não deixam eu ver ela. Dizem que visita atrapalha a adaptação." Antônio ficou em silêncio por alguns instantes, pensativo. Quando voltou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais determinado. "Sofia, quando eu sair daqui, quero te ajudar. Você salvou minha vida. Deixou-me ver o que realmente importa. Talvez eu possa fazer algo por você e sua irmã." A menina o encarou com desconfiança. Já ouvira promessas de adultos antes, e poucas se concretizaram. "O senhor não tem mais dinheiro, lembra? Falou que a família tirou tudo." Antônio sorriu, um sorriso que misturava tristeza e determinação. "Eles tiraram minha empresa, minha casa, meus bens, mas ainda tenho conhecimento, contatos e algo que tinha perdido até você me encontrar: vontade de recomeçar." Nesse momento, foram interrompidos pela entrada abrupta de um homem alto, de aproximadamente 40 anos, vestido elegantemente e com feições que lembravam as de Antônio, porém mais duras, menos gentis. "Pai, finalmente te encontrei. Estávamos enlouquecendo de preocupação", exclamou antes de notar a presença de Sofia. "Quem é essa criança?" Antônio enrijeceu visivelmente no leito hospitalar. Seu rosto, antes relaxado e quase esperançoso, fechou-se numa expressão cautelosa. "Ricardo", disse simplesmente. "Este é meu filho", explicou para Sofia, que já recuava instintivamente para um canto do quarto.
Ricardo Rodrigues olhou para a menina com clara desaprovação. O que essa menina de rua está fazendo aqui? Como ela passou pela segurança? Essa menina de rua, como você diz, salvou minha vida, respondeu Antônio com uma firmeza surpreendente para alguém em seu estado. Se não fosse por Sofia, você não teria nem corpo para enterrar e fingir que lamenta. O sarcasmo na voz de Antônio fez Ricardo recuar um passo, visivelmente desconfortável. O ambiente no quarto tornou-se denso, carregado de tensões não verbalizadas. Precisamos conversar, pai, disse finalmente, olhando de soslaio para Sofia. A sós, Antônio segurou o olhar do filho por um longo momento antes de voltar-se para Sofia, que observava tudo com olhos arregalados, calculando a distância até a porta. Sofia, você pode esperar lá fora por alguns minutos? Prometo que não vou demorar. Temos assuntos importantes para continuar conversando. A menina assentiu, aliviada por poder sair daquela atmosfera sufocante. Ao passar por Ricardo, manteve distância como um animal selvagem que detecta perigo. O homem a ignorou completamente, já avançando para mais perto da cama do pai assim que ela cruzou a porta. No corredor, Sofia encostou-se à parede, pensativa. Os adultos e suas complicações sempre a confundiam, mas uma coisa estava clara. Entre Antônio e seu filho existia um abismo de mágoas e ressentimentos. Algo que ela, mesmo em sua curta vida, reconhecia bem. Pela fresta da porta entreaberta, vozes alteradas começavam a se fazer ouvir. Uma discussão estava apenas começando. E Sofia instintivamente sabia que o desfecho daquele embate afetaria diretamente seu futuro. Do lado de fora do quarto 302, Sofia podia ouvir fragmentos da discussão acalorada entre pai e filho. As palavras vinham entrecortadas, mas suficientes para que entendesse a essência do conflito. Você não pode simplesmente desaparecer assim. A voz de Ricardo soava exasperada. Temos documentos para resolver. A transferência da casa de Boa Viagem ainda não foi concluída. Transferência? A voz de Antônio era mais fraca, mas carregada de indignação. Você quer dizer o roubo da última propriedade que me restava? Pai, por favor, seja razoável. Foi você mesmo que assinou os papéis, concordando com a reestruturação da empresa. Não é nossa culpa se agora se arrependeu. Reestruturação? O tom de Antônio elevou-se perigosamente. Você e seu tio me doparam com remédios, me isolaram e me fizeram assinar documentos que nunca me deixaram ler completamente. Sofia encolheu-se no corredor. Brigas de família sempre a assustavam, lembrando-a de tempos que preferia esquecer, de gritos que antecediam momentos ainda piores. O médico disse que você precisa evitar emoções fortes. A voz de Ricardo soou mais controlada. Não vim aqui para discutir. Só quero que volte para casa e pare com esse comportamento autodestrutivo. O que as pessoas vão pensar quando souberem que Antônio Rodrigues tentou se matar batendo o carro propositalmente? Eu não tentei me matar. A resposta veio com força. Foi a tempestade, perdi o controle. E que casa você quer que eu volte? Você vendeu meu apartamento, lembra? Um silêncio tenso seguiu-se, quebrado apenas pelo bip constante dos aparelhos médicos. Você pode ficar na casa de praia em Tamandaré, disse Ricardo finalmente. Está isolada, tranquila, perfeita para sua recuperação. Geraldo concorda que é o melhor para você agora. Para me manter longe dos olhos públicos, você quer dizer, a amargura na voz de Antônio era palpável, para que ninguém saiba como vocês dois manipularam um velho doente. Pai, chega! Você está sendo injusto e ingrato. Fizemos o que era necessário para salvar o que restava dos negócios. Se não tivéssemos assumido o controle, não haveria nada para ninguém. Saia! A voz de Antônio soou surpreendentemente firme. Saia do meu quarto agora, Ricardo. Antes que eu chame a enfermeira e peça que o expulsem. Você não pode. Saia! O grito foi seguido por um alarme estridente dos aparelhos. Sofia, assustada, afastou-se da porta no exato momento em que ela se abriu violentamente. Ricardo saiu apressado, o rosto contorcido numa mistura de raiva e preocupação. Passou por Sofia como se ela fosse invisível, no mesmo instante em que duas enfermeiras corriam para o quarto. A menina hesitou, sem saber o que fazer. Parte dela queria fugir dali, voltar para as ruas onde pelo menos conhecia as regras. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada momento, preocupava-se genuinamente com Antônio. Após alguns minutos tensos,
Dona Conceição saiu do quarto e avistou Sofia encolhida no corredor. Ele está pedindo por você, disse gentilmente. Mas tenha cuidado, ele precisa ficar calmo. Sofia entrou timidamente no quarto. Antônio estava recostado nos travesseiros, mais pálido que antes, mas com um brilho determinado nos olhos. Desculpe por isso, disse ele, assim que a viu. Família, complicado. Sofia assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. O senhor está bem? Vou ficar, respondeu, ajeitando-se nos travesseiros. Sofia, preciso te pedir um favor. Você consegue me trazer papel e caneta? Preciso escrever algumas coisas importantes antes que meu irmão também apareça aqui. A menina assentiu e saiu em busca do solicitado. Retornou minutos depois com um bloco de notas e uma caneta que conseguiu no posto de enfermagem. Antônio agradeceu e começou a escrever rapidamente. Sofia, você confia em Sebastião, o mecânico que nos ajudou? A pergunta pegou-a de surpresa. Acho que sim. Ele me deu comida. Antônio sorriu brevemente. Na nossa situação, isso já é um bom sinal de caráter. Continuou escrevendo enquanto falava. Vou sair do hospital em alguns dias. Meu filho e meu irmão querem me levar para uma casa isolada em Tamandaré, para me manter longe e dócil, enquanto terminam de se apoderar do que resta. Ele dobrou o papel cuidadosamente e entregou a Sofia. Leve isso para Sebastião. É o endereço de um advogado, Dr. Everaldo Menezes, e uma carta explicando minha situação. Sebastião precisa entregar isso pessoalmente a ele. Pode ser nossa única chance. Sofia pegou o papel com cautela, como se fosse algo extremamente valioso. O que vai acontecer depois? Antônio segurou sua pequena mão com surpreendente firmeza. Se der certo, vamos recomeçar, Sofia. Eu, você e vamos buscar sua irmã. Prometo. 2 semanas se passaram desde aquele dia no hospital. Sofia cumpriu sua missão, entregando a carta a Sebastião, que prontamente a levou ao advogado mencionado. Enquanto isso, continuou sua vida nas ruas, mas agora com algo que há muito não tinha: esperança. Em uma manhã ensolarada de fevereiro, enquanto catava latinhas próximo à Praça do Marco Zero, Sofia foi surpreendida pela aparição de Sebastião. Te encontrei, pequena. Tenho novidades, exclamou o mecânico, ofegante por tê-la procurado por toda parte. Seu Antônio conseguiu. Aquele advogado era bom mesmo. Ele conseguiu bloquear a transferência da última propriedade e está processando o filho e o irmão por fraude e abuso de pessoa vulnerável. Sofia olhou-o confusa, sem entender completamente as implicações legais. Quer dizer que ele está bem? Mais que bem, e respondeu Sebastião animado. Ele recuperou um terreno e um galpão antigo na zona portuária. Não é grande coisa comparado ao que tinha antes, mas é um começo. E sabe o melhor? Ele quer te ver. Está te procurando. O coração de Sofia acelerou. Parte dela ainda temia que tudo fosse algum tipo de armadilha, que alguém quisesse apenas levá-la de volta ao abrigo. Mas a expressão genuína de Sebastião a tranquilizou. Onde ele está? No galpão. Vem, eu te levo. O galpão ficava em uma área industrial decadente do Recife, não muito longe do porto. Era uma construção antiga, de tijolos aparentes com grandes janelas de metal e um pátio amplo, embora abandonado. Quando chegaram, Sofia viu Antônio conversando com um grupo de homens que pareciam ser trabalhadores da construção civil. Ao avistá-la, seu rosto iluminou-se. Dispensou os homens e veio em sua direção, caminhando ainda com certa dificuldade, mas visivelmente recuperado. Sofia, finalmente, exclamou abrindo os braços num gesto espontâneo. A menina, normalmente avessa a contatos físicos, surpreendeu-se ao sentir-se confortável com o abraço que se seguiu. Era como se, de alguma forma inexplicável, tivessem formado um laço que transcendia o curto período que se conheciam. Olha só, disse Antônio, fazendo um gesto amplo para o galpão. Não é muito, mas é um começo. Sabe o que vamos fazer aqui? Sofia negou com a cabeça, curiosa. Uma cooperativa social. Um lugar onde pessoas que perderam tudo, como você e eu, possam trabalhar, aprender e reconstruir suas vidas. Os olhos da menina arregalaram-se. Como uma casa? Sim, em parte, respondeu Antônio, guiando-a pelo interior do galpão. Teremos um espaço para moradia temporária, uma escola, oficinas de capacitação profissional,
Sebastião já concordou em dar aulas de mecânica, não é? O mecânico assentiu, sorrindo. E minha esposa Dolores vai ajudar na cozinha comunitária. Sofia olhava tudo com espanto. O lugar estava vazio e precisando de reformas, mas havia algo no entusiasmo de Antônio que tornava a visão do futuro quase palpável. E o melhor, continuou Antônio, abaixando-se para ficar na altura de Sofia, é que você e sua irmã terão um lugar para ficar, juntas. A menção a Júlia fez os olhos de Sofia encherem-se de lágrimas que ela tentou, sem sucesso, esconder. O senhor promete? Não está mentindo? Prometo, respondeu Antônio com seriedade. Já conversei com o Dr. Everaldo. Ele vai entrar com um pedido formal para que você e Júlia possam ficar sob minha guarda provisória, enquanto regularizamos a situação. Vai levar algum tempo, mas vamos conseguir. Sofia, normalmente tão desconfiada, sentiu uma onda de emoção que não conseguia nomear. Era mais que gratidão ou alívio. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não fosse apenas um conceito assustador. Nas semanas que se seguiram, o galpão transformou-se rapidamente. Com o pouco dinheiro que conseguiu recuperar e a ajuda de antigos conhecidos que permaneceram leais, Antônio coordenou as reformas do espaço. Sofia acompanhava tudo com fascínio, ajudando como podia, aprendendo nomes de ferramentas, observando como as paredes eram erguidas, como o espaço ganhava vida. Enquanto isso, morava provisoriamente na pequena casa de Sebastião e Dolores, que a acolheram com uma generosidade que a deixava desconfortável no início, mas a qual gradualmente se acostumou. Ter um teto seguro, comida regular e adultos que realmente se importavam era uma experiência nova e desconcertante. Um mês após o início das reformas, veio o grande dia, a visita ao abrigo onde Júlia estava. Antônio, Sofia, Dr. Everaldo e uma assistente social chamada Mariana foram juntos. Sofia tremia de ansiedade no banco traseiro do carro, apertando nervosamente a boneca pretinha, que havia lavado e costurado especialmente para a ocasião. E se ela não lembrar de mim? O perguntou em voz baixa para Antônio, sentado ao seu lado. Ela vai lembrar, respondeu ele gentilmente. As irmãs sempre lembram. O abrigo era um prédio simples, mas bem cuidado em Jaboatão dos Guararapes. Ao entrarem, foram recebidos pela diretora, Dona Eunice, uma senhora de aparência severa, mas olhar bondoso. Júlia está bem adaptada aqui, explicou ela, enquanto os conduzia por um corredor decorado com desenhos infantis. É uma menina doce, mas reservada. Fala pouco sobre o passado. Sofia ouvia atentamente, apertando cada vez mais forte a mão de Antônio, que não a soltou em nenhum momento. Finalmente, chegaram a uma sala de atividades onde várias crianças desenhavam, brincavam ou liam. Dona Eunice chamou suavemente. Júlia, querida, tem alguém aqui para te ver. Uma menina pequena de aproximadamente 5 anos ergueu a cabeça de seu desenho. Tinha os mesmos olhos negros de Sofia. O mesmo cabelo cacheado, embora mais bem cuidado. Por um instante ficou paralisada, como se não acreditasse no que via. Sofia? Sussurrou incerta. Sofia não conseguiu responder. Um nó formou-se em sua garganta, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Tudo o que conseguiu fazer foi abrir os braços. Júlia levantou-se de um salto e correu, atravessando a sala como um pequeno furacão, lançando-se nos braços da irmã mais velha com tanta força que quase a derrubou. Você voltou. Sabia que ia voltar. Ressoluçava, agarrando-se a Sofia como se temesse que ela desaparecesse novamente. Sofia abraçou a irmã com toda a força que tinha, incapaz de falar, apenas balançando-a suavemente de um lado para outro, como fazia quando Júlia era bebê. Todas as pessoas na sala observavam a cena emocionadas, até mesmo a severa Dona Eunice disfarçava uma lágrima no canto do olho. Eu prometi, lembra? Disse Sofia finalmente, quando conseguiu encontrar sua voz. Prometi que ia voltar. E olha, trouxe Pretinha. Estendeu a boneca para Júlia, que a abraçou com um sorriso molhado de lágrimas. Trouxe outra coisa também. Continuou Sofia virando-se para Antônio, que observava a cena a alguns passos de distância. Este é seu Antônio. Ele está ajudando a gente a ficar juntas de novo. Júlia olhou com curiosidade para o homem alto, que sorria gentilmente para ela. Oi, Júlia!
disse ele, abaixando-se para ficar na altura dela. Sua irmã salvou minha vida, sabia? Agora estamos construindo um lugar onde vocês duas podem morar juntas. Gostaria disso? A menina olhou para Sofia como se buscasse confirmação e recebeu um aceno entusiasmado. Tem outras crianças lá? Perguntou Júlia com a inocência prática das crianças. Antônio sorriu. Terá. Estamos apenas começando, mas logo haverá muitas crianças, uma escola, uma biblioteca cheia de livros. Eu gosto de livros, interrompeu Júlia, animada. Tia Eunice me ensinou a ler um pouco. Então você vai adorar o nosso espaço, respondeu Antônio, claramente encantado. Após essa primeira visita, seguiram-se outras. O processo legal para a transferência da guarda era lento, mas Dr. Everaldo era competente e Mariana, a assistente social, extremamente favorável ao caso, após ver o trabalho que estava sendo feito no galpão. Enquanto isso, as reformas continuavam a todo vapor. A notícia sobre o projeto de Antônio espalhou-se rapidamente. Antigos funcionários da Rodrigues Construções, que haviam sido demitidos quando Ricardo e Geraldo assumiram, começaram a aparecer, oferecendo ajuda. Alguns traziam materiais de construção, outros ofereciam seu trabalho, muitos simplesmente queriam manifestar apoio ao homem que um dia os tratara com dignidade. O espaço foi tomando forma, dormitórios coletivos mais confortáveis, uma cozinha industrial, salas de aula, espaços para oficinas de capacitação. Cada centímetro era planejado com cuidado, sempre com a participação ativa de Sofia, cujas ideias surpreendentemente práticas impressionavam até os arquitetos voluntários. Banheiro tem que ser perto dos quartos, insistia ela. Criança pequena tem medo de andar no escuro. Ou ainda, precisa de janela grande na sala de leitura. Luz de lâmpada cansa o olho. Antônio ouvia cada sugestão com atenção genuína, implementando a maioria delas. Sofia, que nunca tivera voz ou opinião valorizadas antes, florescia nesse ambiente de respeito mútuo. 3 meses após o início do projeto, quando o espaço já estava parcialmente habitável, aconteceu o que todos temiam. Ricardo e Geraldo apareceram no galpão. Era uma tarde quente de maio. Sofia estava ajudando a pintar as paredes do que seria seu quarto compartilhado com Júlia. Um espaço pequeno, mas aconchegante, com 2 camas, uma escrivaninha e, a pedido especial de Júlia, uma estante para livros. A visita de sua irmã estava marcada para o dia seguinte, e ela queria que tudo estivesse perfeito. Foi Sebastião quem avistou primeiro os 2 homens entrando pelo portão principal. Um deles era Ricardo, que Sofia reconheceu do hospital. O outro, um pouco mais velho, com o mesmo porte de Antônio, mas com expressão mais dura, só podia ser Geraldo. Sofia, vá chamar seu Antônio, pediu Sebastião em voz baixa. Rápido! A menina largou o pincel e correu para o escritório improvisado onde Antônio trabalhava em planilhas de custos. Ao ouvir a notícia, ele empalideceu momentaneamente, mas logo recuperou a compostura. Fique aqui, Sofia, pediu levantando-se. Vou falar com eles. Não, protestou ela agarrando sua mão. Eles são maus. Vão machucar o senhor de novo. Antônio sorriu, tocado pela preocupação. Não podem mais me machucar, pequena. Estou mais forte agora e não estou sozinho. Com isso, saiu para o pátio onde Ricardo e Geraldo já inspecionavam o local com expressões de desagrado. Sofia, obviamente, não obedeceu a ordem de ficar no escritório. Escondeu-se atrás de uma pilastra de onde podia ver e ouvir tudo. Então é aqui que você está gastando o dinheiro que sobrou, comentou Geraldo, com evidente desdém. Em mais um de seus projetos filantrópicos absurdos. Olá para você também. Que irmão, respondeu Antônio, com uma calma que surpreendeu Sofia. Ricardo, que surpresa vê-lo fora do escritório da empresa que usurpou. O filho fez uma careta de irritação. Não viemos aqui para trocar farpas, pai. Viemos propor um acordo. Acordo? Se Antônio cruzou os braços, cético. Sim, continuou Ricardo. O processo que você moveu contra nós está gerando publicidade negativa para a empresa. Clientes estão hesitantes. Investidores fazendo perguntas inconvenientes. Que pena, respondeu Antônio com falsa solidariedade. Deve ser difícil administrar uma empresa construída sobre mentiras e traição. Geraldo deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Escute aqui, Antônio.
Você sempre foi o queridinho, o irmão bem-sucedido, o gênio dos negócios. Mas quem ficou na sombra todos esses anos, fazendo o trabalho duro, enquanto você recebia os aplausos? Eu, acrescentou Ricardo. Cresci vendo você colocar a empresa acima de tudo, inclusive da família. Quando mamãe estava morrendo, você estava fechando negócios no exterior. E agora se faz de vítima? Antônio recuou como se tivesse levado um tapa. A menção à falecida esposa claramente o afetou. Sofia, de seu esconderijo, sentiu um aperto no peito ao ver a dor em seu rosto. Vocês têm razão, disse Antônio finalmente para surpresa geral. Cometi muitos erros. Priorizei coisas que não mereciam prioridade. Fui um pai ausente, um irmão arrogante, um empresário obcecado. Mas isso não justifica o que vocês fizeram. Ricardo e Geraldo trocaram olhares confusos, claramente não esperando essa admissão. Estou reconstruindo minha vida, continuou Antônio com uma nova firmeza na voz. Não para competir com vocês ou para recuperar o que perdi, mas para criar algo significativo, algo que realmente importe. Fez um gesto amplo, abarcando todo o galpão. Este lugar será um refúgio para quem precisa de uma segunda chance. Pessoas como Sofia, que me ensinou mais sobre coragem e lealdade em poucos dias do que aprendi em décadas de negócios. Sofia sentiu o rosto quente ao ouvir essas palavras. Uma mistura de vergonha e orgulho que nunca experimentara antes. Você realmente vai abrigar meninos de rua aqui? Perguntou Geraldo incrédulo. Isso é loucura, Antônio. Pense em doenças, drogas, violência. Pense em possibilidades, transformação, dignidade, rebateu Antônio. Algo que vocês dois parecem ter esquecido completamente. Ricardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Pai, viemos oferecer um acordo. Retiramos as ações contra você. Devolvemos o apartamento de Boa Viagem. Aí, em troca, você retira seu processo e para com isso. Apontou para o galpão com desdém. Antônio olhou ao redor, para os trabalhadores que agora observavam a cena, para Sebastião, que se mantinha por perto em atitude protetora, e, finalmente, para o local onde Sofia se escondia, surpreendendo-a com um pequeno sorriso que indicava que sabia o tempo todo que ela estava ali. Minha resposta é não, disse simplesmente. Podem ficar com a empresa, com os apartamentos, com tudo. Encontrei algo mais valioso aqui. Ricardo riu, um som amargo e sem humor. Vai se arrepender. Ainda temos influência, contatos. Podemos dificultar muito seu projeto. Podem tentar, respondeu Antônio, imperturbável, mas saibam que não estou sozinho desta vez. Como que para confirmar suas palavras, vários trabalhadores se aproximaram, posicionando-se ao lado de Antônio em silenciosa demonstração de apoio. Sebastião deu um passo à frente, os braços cruzados sobre o peito largo, numa clara mensagem protetora. Geraldo e Ricardo, percebendo-se em desvantagem, recuaram. Isso não acabou, ameaçou Geraldo, enquanto se dirigiam ao portão. Não acabou, concordou Antônio. Na verdade, está apenas começando. Quando os dois finalmente partiram, Sofia saiu de seu esconderijo e correu para Antônio, que a recebeu com um abraço protetor. Eles vão voltar? Perguntou preocupada. Provavelmente, respondeu ele honestamente. Mas estamos preparados, não estamos? Sofia assentiu, determinada. Se havia algo que a vida nas ruas lhe ensinara, era a nunca subestimar a importância de proteger aquilo que se ama. E pela primeira vez, ela tinha algo, alguém, que valia a pena proteger. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas recém-instaladas, iluminando o pequeno quarto onde Sofia despertava. Ainda era estranho para ela acordar em uma cama de verdade, com lençóis limpos e um teto seguro sobre sua cabeça. Ao seu lado, Júlia dormia profundamente, abraçada à boneca pretinha, o rosto sereno refletindo a segurança que agora sentia. Havia-se passado 6 meses desde a inauguração oficial da cooperativa Novo Amanhecer, nome escolhido por votação entre todos os primeiros moradores. O antigo galpão transformara-se em um espaço acolhedor que já abrigava 15 crianças e adolescentes, além de 7 adultos em situação de vulnerabilidade. Cada um contribuía como podia. Os adultos trabalhavam nas oficinas, na cozinha, na manutenção. Os adolescentes estudavam e ajudavam nos serviços mais leves. As crianças frequentavam a pequena escola improvisada no local. Sofia,
Agora com quase 8 anos, assumira um papel surpreendente na comunidade. Era uma espécie de embaixadora não oficial, acolhendo os recém-chegados, especialmente as crianças mais assustadas, que viam nela um exemplo de que era possível confiar novamente. Aquela manhã prometia ser especial. Era o dia da inauguração da biblioteca comunitária, projeto pelo qual Júlia desenvolvera especial interesse. Nas últimas semanas, doações de livros chegavam diariamente, e a pequena de 5 anos insistia em ajudar a catalogar cada um deles, mesmo mal sabendo ler ainda. Sofia levantou-se silenciosamente para não acordar a irmã e dirigiu-se ao banheiro coletivo, onde fez sua higiene matinal com uma disciplina recém-adquirida. Ainda se surpreendia com a abundância de água limpa, sabonete e pasta de dente, coisas que um dia foram luxos inalcançáveis. Na cozinha comunitária, Dona Dolores, esposa de Sebastião, já preparava o café da manhã com a ajuda de 2 mulheres que haviam chegado recentemente. Uma delas resgatada de uma situação de violência doméstica, a outra recém-saída da prisão, buscando recomeçar. "Bom dia, Florzinha", cumprimentou Dona Dolores, servindo um prato de tapioca com queijo para Sofia. Ansiosa para a inauguração da biblioteca, Sofia assentiu, mordendo a tapioca com gosto. Júlia não dormiu direito de tanta animação. Ficou falando até tarde sobre os livros que vai ler primeiro. Dona Dolores sorriu, acariciando brevemente os cabelos da menina, um gesto ao qual Sofia já não reagia com desconforto como antes. Sua irmãzinha vai longe com esse amor pelos estudos. E você? Já decidiu o que quer aprender nas novas oficinas? A pergunta fez Sofia refletir. Antônio havia anunciado que, graças a novas parcerias com empresas locais, seriam oferecidos cursos profissionalizantes para os moradores. Todos, desde os mais jovens até os adultos, eram incentivados a escolher algo para aprender. "Acho que quero entender mais sobre construção", respondeu finalmente. "Como o seu Antônio fazia antes." Dona Dolores sorriu com aprovação. "Ele vai ficar feliz em ouvir isso. Falando nele, já está no escritório desde cedo. Pediu para você passar lá quando acordasse." Sofia terminou rapidamente seu café e dirigiu-se ao pequeno escritório no extremo do galpão. Nos últimos meses, esse espaço havia se tornado uma espécie de centro nervoso da cooperativa. Era onde Antônio recebia visitantes, planejava melhorias, resolvia problemas e, cada vez mais frequentemente, atendia a imprensa interessada no projeto inovador. Bateu levemente na porta e ouviu a voz familiar convidando-a a entrar. Antônio estava sentado atrás de uma mesa simples, mas organizada, analisando alguns papéis. Ao vê-la, seu rosto iluminou-se com aquele sorriso que sempre fazia Sofia sentir-se segura. "Bom dia, pequena", cumprimentou, indicando a cadeira à sua frente. "Dormiu bem?" Sofia assentiu, sentando-se. Nos últimos meses, havia crescido alguns centímetros e ganhado peso saudável. Seus cabelos, antes sempre emaranhados, agora estavam bem cortados e brilhantes. Mas o que mais se notava era a mudança em seus olhos. Menos desconfiados, mais luminosos. "Precisamos conversar sobre algo importante", começou Antônio, com uma seriedade incomum que imediatamente deixou Sofia alerta. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, voltando instantaneamente à postura defensiva dos tempos de rua. Antônio percebeu a mudança e apressou-se a tranquilizá-la. "Nada de ruim, prometo. Na verdade, é uma notícia potencialmente muito boa, mas quero sua opinião sincera." Relaxando um pouco, Sofia assentiu. "Dr. Everaldo me ligou ontem à noite", continuou Antônio. "O juiz finalmente vai analisar nosso pedido de guarda definitiva para você e Júlia. A audiência será na próxima semana." Sofia prendeu a respiração. Esse era um assunto que a deixava especialmente ansiosa. Embora estivesse morando na cooperativa há meses, legalmente ainda era considerada uma menor abandonada, assim como Júlia. A qualquer momento, um juiz poderia decidir enviá-las para lares separados ou de volta ao abrigo. "E tem mais", prosseguiu Antônio hesitante. "Dr. Everaldo sugeriu que, para fortalecer nosso caso, eu poderia entrar com um pedido formal de adoção." A palavra pairou no ar entre eles, carregada de significados e possibilidades. "Adoção?" repetiu Sofia, testando como a palavra soava em sua boca. "Sim", confirmou Antônio, observando-a atentamente.
Significaria que legalmente eu seria seu pai, e de Júlia. Vocês teriam meu sobrenome, se quiserem, mas mais importante, ninguém jamais poderia separar vocês ou tirá-las daqui. Sofia ficou em silêncio, absorvendo a informação. Pai era uma palavra quase sem significado para ela. Seu pai biológico havia abandonado a família quando ela era muito pequena, deixando apenas memórias nebulosas e o gosto amargo do abandono. Você não precisa decidir agora, apressou-se Antônio a acrescentar, notando sua hesitação. É algo para pensar com calma, e qualquer que seja sua decisão, nada mudará no modo como cuidamos um do outro. Apenas queria que soubesse dessa possibilidade. Sofia levantou os olhos, encontrando o olhar sincero de Antônio. Posso perguntar uma coisa? Claro, qualquer coisa. Por que o senhor quer fazer isso? Adotar a gente? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Ele refletiu por um momento antes de responder. Porque vocês duas me ensinaram mais sobre família em poucos meses do que aprendi em toda a minha vida. Porque quero proteger vocês e garantir seu futuro. E porque, sinceramente, não consigo mais imaginar minha vida sem vocês. A honestidade daquela resposta tocou Sofia profundamente. Ainda assim havia uma preocupação. E se o senhor se arrepender? Se a gente der trabalho demais? Sofia, interrompeu Antônio gentilmente. Família de verdade não desiste quando as coisas ficam difíceis. E nós já somos uma família, no que realmente importa. O papel só tornaria oficial o que já sentimos. Algo na forma como ele disse isso, com tanta certeza e carinho, dissipou parte das dúvidas de Sofia. Posso pensar sobre isso e falar com Júlia? Claro, respondeu Antônio com um sorriso compreensivo. Tome o tempo que precisar e saiba que, independentemente da sua decisão, vocês sempre terão um lugar aqui. Sofia saiu do escritório com a mente repleta de pensamentos contraditórios. A ideia de ter uma família oficial novamente era simultaneamente assustadora e reconfortante. Decidiu guardar a conversa para si por enquanto, pelo menos até depois da inauguração da biblioteca. Não queria nada que ofuscasse a alegria de Júlia naquele dia especial. O restante da manhã passou num turbilhão de atividades. A pequena biblioteca, montada no que antes era um depósito, havia sido transformada em um espaço acolhedor, com estantes coloridas, almofadas espalhadas pelo chão e janelas amplas que deixavam entrar abundante luz natural. Uma sugestão de Sofia, que Antônio havia feito questão de implementar. Por volta do meio-dia, a comunidade inteira reuniu-se para a cerimônia de inauguração. Havia representantes da prefeitura, jornalistas locais e até mesmo professores de escolas próximas que se ofereceram para dar aulas de reforço no local. Sofia observava tudo com uma mistura de orgulho e nervosismo. Ainda não estava completamente à vontade com tantas pessoas desconhecidas. Júlia, por outro lado, irradiava felicidade. Vestida com um vestido novo, presente de Dona Dolores, ela havia sido escolhida para cortar a fita simbólica junto com a secretária municipal de educação. Seus olhos brilhavam enquanto segurava a grande tesoura, claramente sentindo-se importante e valorizada. Antônio fez um breve discurso, agradecendo a todos que contribuíram para tornar o projeto possível. Falou sobre segundas chances, sobre comunidade, sobre a importância da educação como ferramenta de transformação. Ao final, para surpresa de Sofia, chamou-a para juntar-se a ele e Júlia na frente de todos. Esta cooperativa existe graças a uma menina de apenas 7 anos que teve coragem de ajudar um estranho numa noite de tempestade, disse Antônio com a voz embargada pela emoção. Sofia me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que família é quem cuida da gente e que até os menores gestos de bondade podem mudar o mundo. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha, mas também de orgulho, enquanto todos aplaudiam. Júlia apertou sua mão com força, sorrindo de orelha a orelha. Após o corte da fita e os aplausos, os convidados espalharam-se pela biblioteca, admirando os livros doados, conversando com os moradores, conhecendo o projeto. Sofia aproveitou um momento de distração geral para escorregar para fora, buscando um pouco de solidão para processar todas as emoções do dia. Sentou-se num banco improvisado, no pequeno jardim que começava a ser formado nos fundos da cooperativa. Ali, entre mudas recém-plantadas e vasos coloridos, sentia-se mais próxima da natureza.
mais conectada com suas raízes. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu a aproximação de uma figura familiar até que esta se sentou ao seu lado, fugindo da agitação. E perguntou Ricardo, com um meio sorriso que Sofia nunca havia visto em seu rosto antes. A menina enrijeceu imediatamente, pronta para correr ou gritar por ajuda. Ricardo levantou as mãos em gesto pacificador. Calma, não vim causar problemas. Vim como convidado, acredite ou não. Sofia continuou em silêncio, estudando-o com desconfiança. Notou que ele parecia diferente, menos arrogante, mais cansado, talvez até um pouco mais humilde. Meu pai não sabe que estou aqui, continuou Ricardo. Vim discretamente. Queria ver com meus próprios olhos o que ele está construindo. Por quê? Já perguntou Sofia finalmente, a voz pequena, mas firme. Ricardo suspirou profundamente. Boa pergunta. Talvez para entender o que fez ele escolher isto. Fez um gesto abrangendo todo o espaço ao redor, em vez da empresa que construiu a vida inteira. Sofia observou-o por um momento antes de responder, com a sabedoria direta das crianças. Ele não escolheu. Foi o senhor que tirou a empresa dele. Ricardo fez uma careta, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. As coisas são mais complicadas do que parecem, Sofia. Houve erros de todos os lados. Ele disse isso também, respondeu Sofia, surpreendendo Ricardo. Disse que foi um pai ruim e um irmão arrogante, mas que isso não justificava o que vocês fizeram. O homem baixou os olhos, claramente desconfortável. Ele disse isso? Sofia assentiu. O senhor veio para brigar de novo? Porque se veio, vou chamar o Sebastião. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Ricardo. Não vim para brigar. Na verdade, acho que vim para entender. Ficaram em silêncio por alguns instantes, o único som sendo o farfalhar das folhas das árvores próximas. Ele quer nos adotar, disse Sofia abruptamente. A mim e a Júlia. Ricardo olhou-a com surpresa. Sério? Ele vai mesmo seguir com isso? O senhor acha ruim? Perguntou Sofia, estudando sua reação. Honestamente, não sei o que achar. Meu pai nunca foi muito presente quando eu era criança. Sempre muito ocupado construindo a empresa, fechando negócios, viajando. Uma sombra de mágoa antiga cruzou seu rosto. Ironicamente, agora ele parece ter todo o tempo do mundo para vocês. Sofia absorveu aquela informação, tentando entender a complexidade dos sentimentos adultos. O senhor tem ciúmes? A pergunta direta fez Ricardo rir, um som genuinamente surpreendido. Talvez um pouco, admitiu, com uma honestidade que parecia surpreender até a ele mesmo. Ou talvez esteja apenas me perguntando se ele mudou, ou se eu nunca o conheci de verdade. Nesse momento, foram interrompidos por uma voz familiar, chamando por Sofia. Júlia vinha correndo pelo jardim, o rosto iluminado de empolgação. Sofia, vem ver! Chegou um monte de livros novos sobre animais marinhos, que a professora Teresa disse que vai ensinar a gente a ler todos. Ela parou abruptamente ao notar Ricardo, instintivamente recuando para perto da irmã mais velha. Quem é ele? Sussurrou, embora alto o suficiente para ser ouvida. Este é Ricardo, respondeu Sofia, sem elaborar sobre o parentesco. Ele é um visitante. Ricardo levantou-se, claramente desconfortável com a situação. Eu já estava de saída. Foi interessante conversar com você, Sofia. Virou-se para ir embora, mas parou depois de alguns passos e olhou para trás. Diga ao meu pai, diga a ele que o projeto é impressionante. E que hesitou como se as palavras fossem difíceis de formar. E que Geraldo está planejando algo. Não sei exatamente o que, mas ele tem feito reuniões suspeitas, falado sobre resolver o problema de uma vez por todas. Diga a meu pai para ficar atento. Com isso, afastou-se rapidamente, desaparecendo entre os convidados que ainda circulavam pela cooperativa. Sofia ficou parada, absorvendo o aviso, enquanto Júlia puxava insistentemente sua mão. Vamos, Sofia. Os livros vão acabar. Permitindo-se ser arrastada de volta à celebração, Sofia decidiu que contaria a Antônio sobre o encontro mais tarde. Por enquanto, queria apenas aproveitar a alegria daquele dia especial, especialmente ao ver o entusiasmo contagiante de sua irmã. A inauguração prosseguiu até o final da tarde, com música,
comida preparada pela equipe da cozinha comunitária e muitas conversas animadas. Diversos visitantes prometeram voltar como voluntários. Outros fizeram doações no local. E pelo menos 3 famílias se interessaram em conhecer melhor o processo para apadrinhar crianças da cooperativa. Um programa recém-criado por sugestão de Mariana, a assistente social. Quando finalmente o último convidado se foi e a cooperativa retornou à sua rotina, Sofia procurou Antônio. Encontrou-o no pequeno terraço improvisado no telhado do galpão. Um espaço que ele frequentava quando precisava de momentos de reflexão. Estava sentado numa cadeira simples, observando o pôr do sol sobre o skyline distante de Recife. "Posso entrar?" e perguntou Sofia, respeitando aquele que sabia ser um momento privado. "Sempre", respondeu Antônio sorrindo e indicando uma cadeira ao seu lado. "Venha ver este pôr do sol. É um espetáculo diferente todos os dias." Sofia sentou-se, compartilhando o silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando as cores vibrantes que tingiam o céu. "Vi Ricardo hoje", disse finalmente, observando atentamente a reação de Antônio. O homem virou-se para ela surpreso. "Ricardo esteve aqui?" "Não o vi. Ele veio escondido. Conversamos no Jardim dos Fundos." Antônio ajeitou-se na cadeira, claramente intrigado. "E o que meu filho queria?" Sofia pensou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. "Acho que ele queria entender." "Entender o quê?" "O senhor. Este lugar. Por que escolheu nós em vez da empresa?" Antônio ficou em silêncio, digerindo a informação. "E o que mais ele disse?" Sofia relatou a conversa inteira, incluindo o aviso sobre Geraldo. Ao ouvir isso, Antônio franziu o senho, preocupado. "Preciso falar com o Dr. Everaldo sobre isso. Aumentar nossa segurança, talvez." "O senhor acha que seu irmão pode fazer algo ruim?" perguntou Sofia, apreensiva. Antônio suspirou pesadamente. "Geraldo sempre foi intenso em suas reações e extremamente rancoroso. Se ele acha que estou ameaçando de alguma forma o que conquistou, sim, ele pode tentar algo." Ficaram em silêncio novamente, cada um absorto em seus pensamentos, enquanto o céu escurecia gradualmente. "Sobre o que o senhor me falou hoje cedo?" começou Sofia hesitantemente. "A adoção?" perguntou Antônio, voltando sua total atenção para ela. Sofia assentiu. "Conversei com Júlia depois da festa. Expliquei o que significava, que o senhor seria legalmente nosso pai, que teríamos seu sobrenome." "E o que ela achou da ideia?" Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Sofia. Ela perguntou se isso significa que pode chamar o senhor de pai. Disse que as outras crianças na escola têm pais, e ela queria um também. Antônio sorriu, visivelmente emocionado. "E você, Sofia? O que você quer?" A menina olhou para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. "Eu nunca tive um pai de verdade", disse finalmente. "O meu foi embora quando eu era muito pequena. Nem lembro direito do rosto dele." Fez uma pausa, organizando seus pensamentos. "Mas acho que, se eu pudesse escolher um pai, escolheria alguém como o senhor. Alguém que cumpre promessas, que não desiste da gente quando fica difícil." Virou-se para encarar Antônio, seus olhos refletindo uma maturidade que transcendia sua idade. "Se o senhor tem certeza mesmo, acho que seria bom." "Fra Júlia, para mim também." Antônio engoliu em seco, os olhos marejados. "Tenho certeza absoluta, Sofia. Seria a maior honra da minha vida ser pai de vocês duas." Sem dizer mais nada, estendeu o braço e Sofia, num gesto que teria sido impensável meses atrás, aproximou-se para um abraço. Ficaram assim em silêncio, enquanto a noite caía completamente sobre a cooperativa. Naquele momento de quietude, com a cidade iluminando-se ao longe, Sofia sentiu algo que havia quase esquecido como era: a sensação de pertencimento, de ter raízes, e, simultaneamente, pela primeira vez, a promessa de asas para voar. A sala de audiências do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no centro do Recife, impunha respeito com seu mobiliário austero e o silêncio reverencial que pairava no ar. Sofia ajustou nervosamente o colarinho do vestido azul marinho que Dona Dolores havia comprado especialmente para a ocasião. Ao seu lado, Júlia segurava firmemente sua mão, os olhos arregalados diante da imponência do local. Antônio, sentado próximo a elas, trajava um terno simples mas elegante. Conversava em voz baixa com o Dr. Everaldo,
revisando pela última vez os detalhes do processo de adoção. Do outro lado da sala, Mariana, a assistente social, repassava suas anotações, ocasionalmente lançando sorrisos encorajadores na direção das meninas. "Vai dar tudo certo?" sussurrou Sofia para Antônio, quando ele finalmente se voltou para elas. "Estou confiante", respondeu, embora Sofia pudesse detectar um leve tremor em sua voz. "Dr. Everaldo diz que nosso caso é forte. Vocês estão bem, saudáveis, frequentando a escola. E a cooperativa foi aprovada em todas as inspeções. Não há motivos para o juiz negar." Nesse momento, a porta lateral abriu-se e todos se levantaram. O juiz Pedro Henrique Medeiros, um homem de meia idade com expressão séria, entrou na sala seguido por sua assessora. Após os procedimentos iniciais, o juiz começou a revisão do caso. Processo número 0752-2024, pedido de adoção plena das menores Sofia Alves, 7 anos, e Júlia Alves, 5 anos, pelo requerente Antônio Rodrigues, 65 anos, leu em voz alta. Dr. Everaldo Menezes representando o requerente e Mariana Santana como assistente social designada para o caso. O juiz ajustou os óculos, examinando os documentos à sua frente. "Vejo aqui que as menores estavam em situação de abandono, com Sofia vivendo nas ruas, após deixar voluntariamente o abrigo onde Júlia permaneceu." "É isso mesmo, doutora Mariana." A assistente social levantou-se. "Sim, excelência. Sofia deixou o abrigo por receio de ser separada da irmã, já que havia interesse de adoção apenas para Júlia por ser mais nova. Sofia preferia viver nas ruas e visitar a irmã periodicamente a vê-la ser adotada por uma família que não a incluísse." O juiz assentiu, fazendo anotações. "E como as menores conheceram o Sr. Rodrigues?" Foi a vez de Dr. Everaldo levantar-se. "Excelência, como consta nos autos, Sofia encontrou meu cliente ferido após um acidente automobilístico e prestou-lhe socorro, possivelmente salvando sua vida. A partir desse encontro fortuito, desenvolveu-se um vínculo que culminou na criação da cooperativa Novo Amanhecer, onde ambas as menores residem atualmente sob guarda provisória do Sr. Rodrigues." O juiz folheou mais alguns documentos, parecendo impressionado. "Vejo aqui relatórios muito positivos sobre a cooperativa. Instalações adequadas, acompanhamento psicológico regular, escola funcionando no local com professores qualificados, oficinas profissionalizantes." Ele levantou os olhos, observando Antônio com interesse renovado. "Sr. Rodrigues, o senhor era um empresário bem-sucedido que perdeu praticamente tudo em circunstâncias, digamos, controversas. O que o motivou a iniciar este projeto social?" Antônio levantou-se, ajeitando nervosamente a gravata. "Excelência, perdi minha empresa e meus bens materiais, mas Sofia me ajudou a encontrar algo muito mais valioso: propósito. Ela me ensinou sobre coragem, lealdade e a importância de recomeçar. A cooperativa nasceu desse aprendizado, da vontade de criar um espaço onde pessoas que perderam tudo, como eu, pudessem reconstruir suas vidas com dignidade." O juiz assentiu, pensativo. "E quanto às menores? Por que deseja adotá-las formalmente, sendo que já possui a guarda provisória?" "Porque elas merecem estabilidade e segurança", respondeu Antônio com convicção. "Quero que saibam que têm um lar permanente, uma família que não as abandonará. Quero que tenham meu nome, minha proteção legal e a garantia de que nunca mais serão separadas uma da outra." O juiz voltou-se então para Sofia e Júlia. "Sofia, gostaria de ouvir sua opinião. Você quer ser adotada pelo Sr. Rodrigues? Entende o que isso significa?" Sofia sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Engoliu em seco, mas quando falou, sua voz saiu surpreendentemente firme. "Sim, senhor juiz. Significa que legalmente ele será nosso pai, que teremos o sobrenome dele e que ninguém pode nos separar, nem de nós duas, nem dele." Fez uma pequena pausa antes de acrescentar: "Ele cumpre promessas e cuida da gente como um pai de verdade." O juiz sorriu levemente, tocado pela sinceridade da resposta. "E você, Júlia? Também quer que o Sr. Rodrigues seja seu pai?" Júlia, normalmente tímida diante de estranhos, assentiu vigorosamente. "Ele me lê histórias toda noite e deixou eu ajudar a fazer a biblioteca. E disse que vai me ensinar a nadar no verão." Um murmúrio de ternura percorreu a pequena audiência. O juiz fez mais algumas perguntas para Mariana.
revisou os últimos documentos e finalmente recostou-se em sua cadeira. Bem, não vejo nenhum impedimento para conceder a adoção. Os relatórios são todos favoráveis. As menores expressaram claramente seu desejo e o requerente demonstra condições plenas de oferecer-lhes um lar estável e amoroso. Fez uma pausa, olhando diretamente para Antônio. No entanto, há um último detalhe que me preocupa. O coração de Sofia acelerou. O que poderia estar errado? Recebemos ontem uma contestação ao processo, continuou o juiz erguendo um documento. Geraldo Rodrigues, irmão do requerente, alega que o Sr. Antônio Rodrigues não possui estabilidade mental para assumir a responsabilidade por 2 crianças. Cita episódios recentes de comportamento errático, incluindo o acidente que quase lhe custou a vida, sugerindo tendências autodestrutivas. Antônio empalideceu visivelmente. Dr. Everaldo imediatamente levantou-se. Excelência, isso é absurdo. Meu cliente foi vítima de manipulação familiar, que resultou na perda de seus bens. O acidente mencionado ocorreu durante uma tempestade severa, sem qualquer intenção autodestrutiva. Temos os laudos médicos e o boletim policial que confirmam isso. O juiz levantou a mão pedindo calma. Estou ciente disso, doutor. Não estou dando crédito à contestação, apenas mencionando sua existência como parte do processo. No entanto, para evitar qualquer questionamento futuro, solicito que o Sr. Rodrigues se submeta a uma avaliação psicológica independente, nomeada pelo juízo. Se o resultado for favorável, o que espero sinceramente que seja, a adoção será concedida sem mais delongas. Sofia sentiu um aperto no peito. Mais atrasos, mais incertezas. Antônio, percebendo sua angústia, segurou firmemente sua mão. Faremos o que for necessário, Excelência, respondeu ele. Não tenho nada a esconder. Ao saírem do fórum, o céu de Recife apresentava nuvens carregadas, prenunciando mais uma tarde de chuvas típicas da estação. O clima parecia refletir o estado de espírito do pequeno grupo que caminhava em silêncio até o carro. O que acontece agora? Perguntou Sofia finalmente, quando já estavam a caminho da cooperativa. Dr. Everaldo, que os acompanhava, respondeu com tom reconfortante. Vamos agendar a avaliação psicológica o mais rápido possível. O juiz indicou a doutora Lídia Campos, que é conhecida por sua competência e imparcialidade. Se tudo correr bem, e tenho certeza que correrá, teremos a decisão final em cerca de 2 semanas. 2 semanas, repetiu Júlia desapontada. É muito tempo. Antônio sorriu, passando o braço pelos ombros dela. Vai passar rápido, você vai ver. E enquanto isso, continuamos juntos, como sempre. Mas Sofia, mais perspicaz, notou a preocupação em seus olhos. É por causa do seu irmão, não é? Ele está tentando atrapalhar. Antônio trocou um olhar rápido com o Dr. Everaldo antes de responder. Geraldo sempre foi determinado quando quer algo, e por alguma razão parece decidido a não me deixar seguir em frente. Mas por quê? Insistiu Sofia. O que ele ganha com isso? Controle, respondeu Antônio após um momento de reflexão. Talvez vingança. Geraldo sempre se sentiu à minha sombra, mesmo sendo mais velho. Quando conseguiu tomar a empresa, foi provavelmente o momento em que finalmente se sentiu superior. Ver-me reconstruindo minha vida, encontrando um novo propósito, deve ser insuportável para ele. Dr. Everaldo interveio, com voz calma, mas firme. O importante agora é mantermos a calma e seguirmos com o processo legal. Contestações como essa são comuns em casos de adoção, especialmente quando envolvem pessoas conhecidas. Sofia assentiu, mas uma sensação incômoda persistia. O aviso de Ricardo sobre Geraldo estar planejando algo ecoava em sua mente como um alarme distante. Chegando à cooperativa, foram recebidos por Sebastião, que aguardava ansiosamente no portão. E então, como foi? Perguntou, mal contendo a expectativa. Antônio resumiu brevemente a audiência, incluindo a contestação de Geraldo. O rosto de Sebastião endureceu ao ouvir isso. Aquele sujeito não desiste, murmurou cerrando os punhos. Primeiro tenta destruir você financeiramente. Agora quer impedir que seja feliz. Vamos superar isso também, respondeu Antônio, com uma confiança que não parecia sentir completamente. Por enquanto, temos uma cooperativa para administrar. Os dias seguintes
transcorreram numa rotina tensa. A avaliação psicológica foi agendada para a semana seguinte, e Antônio dedicava-se a preparar toda a documentação necessária. As meninas tentavam manter suas atividades normais, escola, tarefas, momentos de lazer, mas a incerteza pairava como uma nuvem sobre todos. Uma tarde, enquanto Sofia ajudava na horta comunitária, que haviam começado a cultivar nos fundos da cooperativa, avistou um carro desconhecido estacionando na rua em frente. 2 homens desceram e ficaram observando o prédio por alguns minutos, tirando fotos. Seu instinto de sobrevivência das ruas imediatamente soou o alarme. Correndo para dentro, encontrou Sebastião consertando uma torneira na cozinha comunitária. Tem uns homens lá fora tirando fotos da cooperativa, relatou ofegante. Nunca vi eles antes. Sebastião largou imediatamente suas ferramentas e seguiu Sofia até uma janela de onde podiam observar discretamente. Os homens agora conversavam com uma das moradoras recém-chegadas, uma senhora que varria a calçada. Conhece eles? Se perguntou Sofia ansiosa. Sebastião franziu o senho. Um deles me parece familiar. Espere, aquele mais alto é Clóvis Dantas. Trabalha para uma construtora concorrente da antiga empresa do seu Antônio. E o que ele quer aqui? Não sei, mas vou descobrir. Sebastião saiu decidido, aproximando-se dos homens com uma cordialidade forçada. Sofia observava da janela, tentando ler os lábios ou interpretar a linguagem corporal. A conversa parecia tensa, com Sebastião cruzando os braços defensivamente, enquanto os homens gesticulavam em direção ao prédio. Quando finalmente os estranhos partiram, Sebastião voltou com expressão preocupada. O que eles queriam? Perguntou Sofia imediatamente. Disseram que estavam apenas fazendo um levantamento imobiliário da região, respondeu Sebastião, visivelmente cético. Mas fizeram perguntas estranhas sobre a estrutura do prédio, documentação. Quantas pessoas moram aqui? Precisamos contar para o seu Antônio. Sim, mas ele está na consulta com a psicóloga agora. Melhor esperarmos ele voltar. Mas Sofia estava inquieta demais para esperar. Pegou a bicicleta que havia ganhado de presente no último Natal, seu primeiro presente de verdade em anos. E apesar dos protestos de Sebastião, dirigiu-se ao escritório de Dr. Everaldo no centro da cidade. Conhecia bem o caminho, pois haviam visitado o local várias vezes durante os preparativos para a audiência. O escritório ficava num prédio comercial na Avenida Dantas Barreto. Sofia amarrou a bicicleta num poste e subiu apressadamente até o 3º andar. A secretária, que já a conhecia, tentou impedi-la. Sofia, o Dr. Everaldo está em reunião agora. Mas a menina já havia passado direto, abrindo a porta do escritório sem cerimônia. Dentro, para sua surpresa, encontrou não apenas Dr. Everaldo, mas também Antônio e Ricardo, aparentemente no meio de uma conversa tensa. Sofia! Exclamou Antônio, surpreso. O que faz aqui? Tem uns homens esquisitos rondando a cooperativa, disparou ela sem preâmbulos, tirando fotos, fazendo perguntas. Os 3 homens trocaram olhares preocupados. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Eu avisei, disse com um suspiro pesado. Geraldo está movendo as peças. Sofia olhou confusa de um para outro. O que está acontecendo? Por que ele está aqui? Apontou para Ricardo, ainda desconfiada do filho de Antônio. Ricardo veio nos alertar sobre os planos de Geraldo, explicou Antônio, indicando uma cadeira para Sofia. Aparentemente, meu irmão não está satisfeito apenas em contestar a adoção. Dr. Everaldo assumiu a explicação, com voz profissional, mas preocupada. Segundo Ricardo, Geraldo descobriu uma brecha na documentação do terreno onde fica a cooperativa. O galpão foi construído há mais de 50 anos, antes da regulamentação atual, e tecnicamente parte dele estaria em área que hoje pertence à prefeitura. E isso é ruim? Perguntou Sofia, tentando entender. Pode ser, respondeu o advogado. Se Geraldo conseguir pressionar as autoridades municipais, poderia forçar uma desapropriação ou, no mínimo, interromper as atividades até uma regularização completa, o que levaria meses. Mas por que ele faria isso? Ricardo interveio com expressão sombria. Porque ele sabe que a cooperativa é importante para meu pai. E mais para vocês duas. Se conseguir fechá-la, ou pelo menos causar problemas significativos, afetaria diretamente o processo de adoção. Um juiz poderia questionar a estabilidade do ambiente.
Sofia sentiu o sangue gelar. Ele quer nos separar? Mandar a gente de volta pro abrigo. Antônio ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com firmeza. Isso não vai acontecer, Sofia, prometo. Vamos resolver isso. Como? Perguntou ela, a voz pequena, mas determinada. Dr. Everaldo ajustou os óculos pensativo. Precisamos agir em duas frentes. Primeiro, acelerar o processo de regularização do terreno junto à prefeitura antes que Geraldo faça sua jogada. Segundo, reforçar nosso caso para a adoção, independentemente da situação da cooperativa. Eu posso ajudar com a prefeitura, ofereceu Ricardo, surpreendendo Sofia. Ainda tenho contatos lá, pessoas que respeitam mais o nome Rodrigues do que temem Geraldo. Antônio olhou para o filho com uma mistura de surpresa e gratidão. Por que está nos ajudando, Ricardo? Depois de tudo, Ricardo desviou o olhar visivelmente desconfortável. Digamos que tenho refletido sobre certas escolhas. E Geraldo, ele está indo longe demais. Usar crianças inocentes em sua vingança pessoal é baixo até para os padrões dele. Um silêncio pensativo instalou-se na sala, quebrado apenas pelo tilintar distante dos telefones no escritório externo. Sofia observava os adultos, sentindo o peso das complicações do mundo crescido que tanto tentavam protegê-la, mas que inevitavelmente a afetavam. E se não der certo? Perguntou finalmente. E se o juiz acreditar no seu irmão? E se fecharem a cooperativa? Antônio voltou-se para ela com uma seriedade que raramente demonstrava. Sofia, escute bem. Aconteça o que acontecer com a cooperativa, com o terreno, com qualquer coisa material, nada mudará o que somos um para o outro. Você e Júlia são minha família agora. Se precisarmos recomeçar em outro lugar, recomeçaremos juntos. A firmeza daquela promessa trouxe um breve conforto, mas Sofia sabia, com a sabedoria forjada nas ruas, que às vezes nem as melhores intenções são suficientes contra as forças que controlam o destino dos mais vulneráveis. Nos dias que se seguiram, a cooperativa transformou-se num centro de atividade frenética. Dr. Everaldo e sua equipe trabalhavam incansavelmente na regularização do terreno. Ricardo, cumprindo sua promessa, mobilizava contatos na prefeitura e na imprensa local, tentando criar uma narrativa positiva sobre o projeto social. Antônio dividia-se entre a administração diária, a avaliação psicológica com doutora Lídia e inúmeras reuniões estratégicas. Em meio a toda essa agitação, Sofia tentava proteger Júlia da ansiedade que dominava os adultos. Inventava jogos, lia histórias, mantinha as rotinas diárias como se nada estivesse acontecendo. Mas à noite, quando a irmã dormia, sentava-se na janela do pequeno quarto que dividiam, observando a cidade iluminada ao longe, tentando decifrar o futuro nas luzes tremeluzentes. Foi numa dessas noites de vigília que Sofia ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Antônio. Desceu silenciosamente as escadas, aproximando-se da porta entreaberta. Não podemos simplesmente ignorar a notificação, dizia Dr. Everaldo, sua voz habitualmente calma agora tensa e urgente. É claramente uma manobra intimidatória, respondeu Antônio. Não há base legal para uma inspeção extraordinária com tão pouca antecedência. Legal ou não, eles virão amanhã, interveio uma terceira voz que Sofia reconheceu como sendo de Ricardo. E não virão sozinhos. Geraldo garantiu que haverá jornalistas casualmente presentes. Isso é perseguição, exclamou Sebastião, que aparentemente também estava na reunião. Primeiro a contestação da adoção, agora isso. O que exatamente eles estão alegando? Perguntou uma voz feminina que Sofia demorou a identificar como a de Mariana, a assistente social. De tudo um pouco, respondeu Dr. Everaldo com um suspiro cansado. Irregularidades estruturais, falta de alvará de funcionamento adequado, condições sanitárias questionáveis. O relatório é vago o suficiente para justificar praticamente qualquer decisão que queiram tomar. E, coincidentemente, acrescentou Ricardo com amargura, a inspeção ocorrerá exatamente no dia anterior à decisão final sobre a adoção. Um silêncio pesado seguiu-se a essa observação. Sofia, do lado de fora, sentia o coração martelando contra o peito. Estava prestes a se afastar quando ouviu Antônio falar novamente, com uma determinação surpreendente. Não vamos entrar em pânico.
A cooperativa pode não ser perfeita, mas não temos nada a esconder. As crianças estão bem cuidadas. As instalações são limpas e seguras. Os programas educacionais seguem todas as diretrizes oficiais. O problema não é o que temos, respondeu o Dr. Everaldo, mas o que Geraldo pode fazer parecer que temos. Uma inspeção tendenciosa, cobertura jornalística negativa, tudo na véspera da decisão judicial. Então o que sugere? Perguntou Antônio, a frustração evidente em sua voz. Que nos rendamos, que eu desista das meninas para satisfazer a vingança mesquinha do meu irmão. Claro que não, respondeu o advogado rapidamente. Mas precisamos ser estratégicos. Talvez devêssemos considerar a possibilidade de transferir temporariamente as crianças para outro local durante a inspeção. Separar as crianças da cooperativa seria admitir que há algo errado aqui, protestou Mariana. Do ponto de vista da assistência social, pareceria uma confissão de culpa. Além disso, acrescentou Sebastião, para onde as levaríamos? Muitas delas não têm família, outras vieram de situações de abuso. Sofia não aguentou mais ouvir. Empurrou a porta, entrando na sala onde os 5 adultos debatiam ao redor da mesa do escritório. Todos se calaram imediatamente, olhando-a com expressões que variavam entre surpresa e culpa. Vocês não podem mandar a gente embora, disse ela, a voz trêmula, mas decidida. Este é nosso lar. A gente ajudou a construir. Antônio levantou-se aproximando-se dela. Sofia, ninguém vai mandar vocês embora. Estávamos apenas discutindo possibilidades, mas já descartamos essa ideia. Por que seu irmão nos odeia tanto? Perguntou ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. A gente nunca fez nada para ele. Um silêncio pesado seguiu-se à pergunta. Foi Ricardo surpreendentemente quem respondeu. Não é sobre vocês, Sofia. É sobre meu pai. Sobre o ressentimento que meu tio carrega há décadas. Vocês são apenas danos colaterais em sua guerra pessoal. Mas isso não é justo, protestou Sofia, a indignação superando momentaneamente o medo. Não, não é, concordou Ricardo com um sorriso triste. Mas aprendi recentemente que justiça é algo que precisamos construir ativamente, não algo que simplesmente acontece. Antônio olhou para o filho com uma expressão que mesclava surpresa e orgulho. Depois voltou-se para Sofia. Vamos enfrentar essa inspeção de cabeça erguida, declarou. Não temos nada a esconder e muito do que nos orgulhar. E quanto à adoção, confio na integridade da doutora Lídia e do juiz Medeiros. Sofia assentiu lentamente, querendo acreditar. Mas quando voltou para seu quarto, não conseguiu dormir. A ameaça pairava no ar, como o cheiro de chuva antes de uma tempestade violenta. E Sofia, que já enfrentara muitas tempestades em sua curta vida, sabia reconhecer os sinais. Algo grande estava para acontecer, e ela temia não estar preparada para enfrentá-lo. A manhã da inspeção amanheceu com um céu carregado de nuvens cinzentas, como se o próprio clima conspirasse para aumentar a tensão que pairava sobre a cooperativa Novo Amanhecer. Sofia acordou antes do alarme, observando Júlia, que ainda dormia pacificamente, alheia às preocupações que assolavam os adultos. Levantou-se silenciosamente e, após vestir-se, caminhou até a janela. Na rua em frente, já havia movimento incomum. 2 vans com logotipos de emissoras de televisão estacionavam estrategicamente, e um pequeno grupo de pessoas com câmeras e microfones começava a se posicionar. Eles vieram mesmo, murmurou para si mesma, sentindo um nó se formar em seu estômago. Desceu para a cozinha comunitária, onde encontrou Dona Dolores já trabalhando freneticamente, auxiliada por 3 outras moradoras. O cheiro de café fresco e pão caseiro preenchia o ambiente, normalmente reconfortante, mas que hoje parecia apenas aumentar a ansiedade. Bom dia, Florzinha, cumprimentou Dona Dolores, tentando soar animada apesar das olheiras evidentes. Dormiu bem? Sofia deu de ombros pegando uma xícara para se servir de café com leite, um privilégio recentemente adquirido que a fazia sentir-se mais crescida. Tem gente da TV lá fora. Dona Dolores trocou olhares preocupados com as outras mulheres. Seu Antônio já sabe. Está reunido com o Dr. Everaldo e Sebastião desde as 5 da manhã. Sofia assentiu, bebericando seu café enquanto observava o movimento na cozinha.
Todos pareciam especialmente empenhados em deixar tudo impecável, mais do que o usual. As superfícies brilhavam de tão limpas, os alimentos estavam organizados com esmero. Até mesmo os aventais pareciam ter sido passados 2 vezes. Posso ajudar em alguma coisa? Ofereceu-se, querendo sentir-se útil em meio à tensão crescente. Claro, querida. Pode ajudar a preparar as frutas para o café da manhã das crianças? Queremos que tudo esteja especialmente bonito hoje. Sofia pôs-se a trabalhar, cortando bananas, maçãs e mamões em formatos atraentes, como Dona Dolores havia lhe ensinado. Aos poucos, os outros moradores começaram a chegar para o café. Júlia apareceu de mãos dadas com Tonico, um garotinho de 4 anos que havia chegado à cooperativa recentemente, após perder a mãe para uma doença grave. "Bom dia!" exclamou Júlia, aparentemente alheia à atmosfera tensa. "Vamos ter aula hoje?" A professora Teresa disse que ia ensinar sobre os dinossauros. Sofia trocou um olhar rápido com Dona Dolores antes de responder. "Acho que sim, mas hoje vai ser um dia diferente. Vão vir umas pessoas visitar a cooperativa." "Que pessoas?" já perguntou Júlia, curiosa, enquanto se servia de um pedaço de pão com manteiga. "Pessoas importantes", respondeu Sofia vagamente. "Da prefeitura, eu acho." Nesse momento, Antônio entrou na cozinha, seguido por Sebastião e Dr. Everaldo. Todos notaram imediatamente o cansaço em seus rostos, as roupas levemente amarrotadas que sugeriam uma noite sem dormir. "Bom dia a todos", cumprimentou Antônio, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Como prometi, quero ser transparente sobre o que acontecerá hoje." As conversas cessaram, e todos os presentes voltaram sua atenção para ele. Em aproximadamente 1 hora, receberemos uma comissão de inspeção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, acompanhada por representantes da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, explicou mantendo a voz calma e firme. "Eles farão uma vistoria completa das instalações, revisarão nossa documentação e provavelmente conversarão com alguns de vocês." Fez uma pausa, olhando diretamente para as crianças. "Não há motivo para preocupação. Nossa cooperativa pode não ser perfeita, mas é honesta, limpa e segura. Tudo o que peço é que sejam vocês mesmos, respondam com sinceridade a qualquer pergunta e mantenham suas rotinas normais." "E a imprensa lá fora?" perguntou um dos adolescentes, um rapaz de 15 anos chamado Paulo, que Sofia sabia ter um histórico de desconfiança em relação a autoridades. Antônio suspirou. Infelizmente, alguém achou conveniente alertar a mídia sobre esta inspeção. Dr. Everaldo lidará com eles, mantendo-os do lado de fora enquanto a vistoria ocorre. Os olhares se voltaram para o advogado, que assentiu com determinação. "Não se preocupem. Conheço bem os limites legais de atuação da imprensa. Eles não podem entrar sem autorização, nem abordar menores sem consentimento." Sebastião deu um passo à frente, sua presença imponente trazendo uma sensação de segurança. "Estarei na portaria principal. Ninguém entra sem ser devidamente identificado e autorizado." Antônio agradeceu com um aceno e voltou-se para o grupo. "Alguma pergunta?" Sofia levantou a mão timidamente. "E se eles quiserem falar comigo? Ou com a Júlia?" Um silêncio tenso seguiu-se à pergunta. Foi Mariana, a assistente social, que entrara silenciosamente durante a reunião. Quem respondeu: "Como menores de idade, vocês só podem ser entrevistadas na presença de um responsável legal ou de um representante do Conselho Tutelar", explicou gentilmente. "Estarei presente durante toda a inspeção para garantir que seus direitos sejam respeitados." Sofia assentiu, parcialmente aliviada. Antônio concluiu a reunião com palavras de encorajamento e todos voltaram às suas atividades, agora com uma determinação renovada, embora tensa. Enquanto ajudava a organizar a sala de leitura, um dos espaços que mais orgulhavam a cooperativa, Sofia observava pela janela o movimento crescente na rua. Mais jornalistas haviam chegado, e agora uma pequena multidão de curiosos também se formava. Viu quando Ricardo estacionou seu carro do outro lado da rua, sem entrar, apenas observando a distância. Precisamente às 9 horas, uma van branca com o brasão da Prefeitura do Recife estacionou em frente ao portão principal. Dela desceram 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres,
todos vestindo coletes identificadores de suas respectivas secretarias e carregando pranchetas. Sebastião, postado firmemente no portão, verificou suas credenciais antes de permitir a entrada. Dr. Everaldo e Antônio os receberam no pátio, enquanto os repórteres tentavam, sem sucesso, ultrapassar o cordão de isolamento improvisado. Sofia, que deveria estar na aula com as outras crianças, não resistiu à tentação de espiar. Escondeu-se atrás de uma coluna no corredor principal, de onde podia ver e ouvir o grupo que agora entrava no prédio. Bom dia, sou Cláudio Mendes, coordenador desta inspeção. Sabe, apresentou-se um homem de meia idade, de expressão severa. Estes são meus colegas da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sejam bem-vindos, respondeu Antônio, com uma cordialidade que Sofia sabia ser genuína, apesar das circunstâncias. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e mostrar todas as instalações. O coordenador consultou sua prancheta. Recebemos denúncias específicas sobre irregularidades estruturais, condições sanitárias inadequadas e possível superlotação. Iniciaremos pelos dormitórios, depois cozinha, áreas comuns e, por fim, verificaremos a documentação. Sofia notou que um dos inspetores, um homem mais jovem que parecia deslocado no grupo, observava tudo com um interesse diferente dos demais. Menos técnico, mais humano. Ele foi o primeiro a notar sua presença atrás da coluna e, em vez de denunciá-la, apenas sorriu discretamente. A inspeção começou pelos dormitórios femininos, depois os masculinos, seguindo para os quartos dos adultos residentes. Sofia seguia o grupo à distância, tentando não ser notada pelos outros inspetores. Observava como examinavam minuciosamente cada detalhe. Mediam o espaço entre as camas, verificavam a ventilação, inspecionavam armários, testavam chuveiros e torneiras. Na cozinha, a tensão aumentou. A inspetora da Vigilância Sanitária parecia particularmente rigorosa, abrindo cada armário, verificando datas de validade, medindo a temperatura das geladeiras. Dona Dolores acompanhava tudo com um sorriso nervoso, respondendo prontamente a cada pergunta. E estes produtos de limpeza? E questionou a inspetora, apontando para uma prateleira no depósito anexo à cozinha. Estão muito próximos dos alimentos. Temos um protocolo de utilização, explicou Dona Dolores, mostrando um caderno de procedimentos. Há uma área específica para armazenamento, como podem ver. Nunca utilizamos produtos químicos próximos à preparação de alimentos. A inspetora fez anotações sem comentar, mantendo uma expressão neutra que apenas aumentava a ansiedade. Na área educacional, o clima melhorou ligeiramente. A professora Teresa conduzia uma aula animada sobre pré-história, e as crianças, incluindo Júlia, participavam entusiasticamente. A representante do Conselho dos Direitos da Criança pareceu genuinamente impressionada com o material didático disponível e com o envolvimento dos pequenos. Todos frequentam a escola regular também? Perguntou ela a Teresa. Sim, em período integral, respondeu a professora. Aqui oferecemos reforço escolar, atividades complementares e apoio pedagógico individualizado. Temos parceria com as escolas municipais da região. A inspetora assentiu, fazendo anotações positivas pela primeira vez. A última parada foi o escritório de Antônio, onde a documentação estava organizada em pastas e fichários. Dr. Everaldo assumiu o comando, apresentando alvarás, licenças, certificados e registros com a eficiência de quem conhece bem o terreno legal. Foi nesse momento que Sofia notou algo estranho. O coordenador da inspeção recebeu uma mensagem no celular e, após lê-la, trocou olhares significativos com o representante do Corpo de Bombeiros. Ambos pareciam subitamente mais rígidos, mais determinados a encontrar problemas. Precisamos verificar o sistema de prevenção de incêndios, anunciou o bombeiro, interrompendo a explicação de Dr. Everaldo sobre os registros dos moradores. Especificamente a central de alarmes e as saídas de emergência. Antônio assentiu. Claro, por aqui. O grupo dirigiu-se ao corredor principal, onde estavam instalados os extintores, mangueiras e a central de alarme recentemente adquirida.
O bombeiro examinou cada item com atenção exagerada. Esta central não parece estar funcionando corretamente, declarou, após apertar alguns botões. E a pressão desta mangueira está abaixo do recomendado. Impossível, contestou Sebastião, que se juntara ao grupo. Fizemos a manutenção há menos de um mês. Tenho os certificados aqui. Apresentou uma pasta com documentos, mas o bombeiro apenas deu uma olhada superficial. Certificados são apenas papéis, respondeu secamente. Estou constatando problemas reais de funcionamento. Sofia, de seu esconderijo, observava a cena com crescente preocupação. Algo estava errado. A inspeção, que havia começado tensa, mas profissional, agora parecia deliberadamente tendenciosa. Foi quando notou o inspetor mais jovem, aquele que havia sorrido para ela, afastando-se discretamente do grupo e caminhando em sua direção. Por instinto, Sofia recuou pronta para fugir, mas ele ergueu as mãos em gesto pacificador. Calma, não vou dedurar você, disse em voz baixa. Só queria que soubesse. Isso não é uma inspeção normal. Sofia franziu o senho desconfiada. O que quer dizer? Chamo-me Bruno. Sou assistente social recém-contratado. Esta é minha primeira inspeção, mas até eu posso ver que algo está errado. Olhou por sobre o ombro, certificando-se de que não eram observados. Mendes recebeu ordens específicas para encontrar problemas, não importa quão pequenos sejam. De quem? Perguntou Sofia, embora já suspeitasse da resposta. Não sei ao certo, mas ouvi o nome Rodrigues numa conversa de corredor. Não Antônio, o outro, o irmão. Sofia sentiu o sangue gelar. Suas suspeitas se confirmavam. Por que está me contando isso? Perguntou ainda cautelosa. Bruno hesitou. Porque cresci num lugar parecido com este. Um abrigo para menores em Olinda. Sei como é ter seu destino decidido por adultos que nunca experimentaram o que você passou. Fez uma pausa antes de acrescentar. E por que isso não é justo? Antes que Sofia pudesse responder, ouviram a voz do coordenador chamando por Bruno. O jovem assistente social deu-lhe um último olhar significativo antes de voltar para o grupo. Restante da inspeção transcorreu numa atmosfera cada vez mais tensa. Os inspetores pareciam determinados a encontrar falhas em cada aspecto da cooperativa. Questionavam procedimentos, apontavam detalhes mínimos, faziam anotações extensas que ninguém além deles podia ver. Finalmente, após quase 4 horas de vistoria, o grupo reuniu-se no pátio central para uma breve deliberação privada. Antônio, Dr. Everaldo, Sebastião e Mariana aguardavam a alguns metros de distância, trocando olhares preocupados. Sofia aproximou-se sorrateiramente de Antônio, puxando levemente sua manga para chamar a atenção. Eles estão recebendo ordens do seu irmão, sussurrou quando ele se inclinou para ouvi-la. O inspetor mais novo me contou. Antônio franziu o senho, mas não pareceu totalmente surpreso. Suspeitávamos disso, mas não podemos provar. E agora? Perguntou Sofia, a ansiedade transparecendo em sua voz. Antes que Antônio pudesse responder, o grupo de inspetores aproximou-se. O coordenador Mendes mantinha uma expressão grave que não augurava boas notícias. Senhor Rodrigues, concluímos nossa inspeção preliminar, anunciou formalmente. Infelizmente, identificamos diversas irregularidades que comprometem a segurança e o bem-estar dos residentes. Dr. Everaldo deu um passo à frente. Poderia especificar estas irregularidades, por favor? Certamente, respondeu Mendes consultando sua prancheta. Identificamos problemas no sistema de prevenção de incêndios. Instalações elétricas com sobrecarga, armazenamento inadequado de alimentos e produtos de limpeza, e superlotação nos dormitórios femininos. Isso é absurdo, exclamou Sebastião indignado. Temos todos os certificados em ordem, as instalações foram recentemente revisadas, e seguimos rigorosamente as normas de ocupação. O coordenador ignorou o protesto. Nosso relatório completo será encaminhado às autoridades competentes em 24 horas. Até lá, recomendamos a suspensão temporária das atividades da cooperativa e a realocação dos menores para instalações adequadas. Um silêncio chocado seguiu-se ao anúncio. Foi Mariana quem o quebrou, com voz firme e profissional. Como representante da assistência social,
Preciso alertar que a realocação abrupta de crianças e adolescentes em situação vulnerável pode causar danos psicológicos significativos. Existem protocolos específicos para esse tipo de procedimento. Estamos cientes disso, respondeu Mendes friamente. Por isso, nossa recomendação é apenas preliminar. A decisão final caberá ao juiz, após análise do relatório completo. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O juiz, o mesmo que decidiria sobre a adoção no dia seguinte. A coincidência era por demais conveniente para ser acidental. Enquanto os inspetores se preparavam para sair, Bruno, o jovem assistente social, retardou-se propositalmente, fingindo organizar suas anotações. Quando passou por Sofia, murmurou rapidamente: "Gravei tudo. As conversas antes da inspeção, as instruções do Mendes, tudo. Posso testemunhar sobre a parcialidade do processo." Antes que Sofia pudesse processar completamente o que ouvira, ele já havia se afastado, juntando-se ao grupo que agora se dirigia ao portão, onde os repórteres aguardavam ansiosamente. Dr. Everaldo apressou-se a interceptá-los. "Senhores, como combinado, nenhuma declaração será dada à imprensa até que o relatório oficial seja publicado. Qualquer violação desse acordo configurará prejulgamento e poderá ser contestada judicialmente." O coordenador Mendes hesitou, claramente contrariado, mas assentiu. "Sem declarações oficiais", concordou, embora seu tom sugerisse que isso não impediria comentários extraoficiais. Quando os inspetores finalmente partiram, seguidos pela maioria dos repórteres, uma atmosfera de desolação instalou-se na cooperativa. Os moradores que haviam observado discretamente do interior do prédio agora se reuniam no pátio, buscando respostas nos rostos abatidos de Antônio e seus colaboradores. "O que vai acontecer agora?" perguntou Dona Dolores, verbalizando a preocupação coletiva. Antônio inspirou profundamente antes de responder. "Não vamos nos desesperar. Isso foi apenas o primeiro round. Dr. Everaldo já está preparando nossa contestação legal. E temos um aliado inesperado", acrescentou Sofia, relatando sua conversa com Bruno. "Ele disse que gravou tudo e pode testemunhar." Dr. Everaldo arregalou os olhos. "Isso pode ser crucial. Precisamos encontrar esse rapaz imediatamente." "Eu sei como", interveio Ricardo, que acabara de entrar no pátio. Todos se viraram surpresos com sua presença. Estava observando do outro lado da rua. "Vi tudo." Reconheci Bruno Almeida. Ele trabalhou brevemente no departamento social da construtora antes de ser contratado pela prefeitura. "Você tem contato dele?" perguntou Antônio esperançoso. Ricardo assentiu. "Tenho. E mais, tenho também algumas informações sobre como Geraldo organizou essa farsa. Ele não foi tão cuidadoso quanto pensa em esconder seus rastros." Um murmúrio de esperança renovada percorreu o grupo. Dr. Everaldo imediatamente começou a formular uma estratégia legal, enquanto Mariana se comprometia a acionar seus contatos no Conselho Tutelar para impedir qualquer tentativa precipitada de remover as crianças. No meio da agitação, Sofia sentiu uma mãozinha agarrar a sua. Era Júlia, olhando-a com olhos assustados. "Sofia, a gente vai ter que ir embora?" perguntou a voz pequena e trêmula. Sofia ajoelhou-se para ficar na altura da irmã, segurando suas mãos com firmeza. "Não, Juju, não vamos a lugar nenhum, prometo." Mas ouvi a professora Teresa dizer que pessoas más querem fechar nossa casa. Sofia hesitou, dividida entre proteger a irmã da verdade ou prepará-la para possíveis dificuldades. Optou por um meio termo. "Algumas pessoas não entendem o que temos aqui", explicou suavemente. "Mas seu Antônio, Dr. Everaldo e todos os nossos amigos estão lutando para mostrar a elas que este é um lugar bom, um lugar onde devemos ficar. E se a gente não conseguir?"